Queridos, Ares Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú? Quem são depois os descendentes de Esaú, né? E a rivalidade que há entre essas duas famílias que pertencem ao mesmo clã, né? Que é o clã de Abraão, o clã de Isaac. E aí você tem essa lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Isso não é novidade, porque até hoje a gente vê irmãos aí com inimizade, né? Texto em classe, Gênesis 27, de 1 ao 5, 41 até o 44. Palavras-chave: Jacó, Esaú, primogenitura e conflito. Introdução: a história de Jacó e Esaú revela um dos conflitos familiares mais marcantes das Escrituras. É porque você tem Caim e Abel, né? Que também é complicado. Desde o ventre, os irmãos já demonstravam rivalidade, cumprindo a palavra do Senhor dada a Rebeca. Duas nações há no teu ventre, Gênesis 25, 23. O relato bíblico mostra como escolhas carnais, favoritismo familiares e atitudes precipitadas podem gerar consequências profundas. Ao mesmo tempo, a narrativa destaca a soberania divina, pois Deus conduz seu propósito mesmo em meio às falhas humanas. Os termos hebraicos presentes no texto ajudam a compreender melhor a tensão espiritual e emocional vivida por essa família patriarcal. Aqui é bom destacar aqui as escolhas carnais, favoritismos familiares, atitudes precipitadas. Então, isso aqui realmente podem causar coisas, circunstâncias, questões problemáticas que perduram na vida de uma pessoa. Primeira grande seção, os filhos de Isaac. Primeira subseção, Isaac ora por um filho. O texto afirma que Isaac orou ao Senhor por Rebeca, pois ela era estéril. O verbo hebraico utilizado é atar, que significa suplicar insistentemente, interceder fervorosamente. Isso mostra que Isaac não apenas fez uma oração simples, mas perseverou diante de Deus. Observem que o quanto a gente perde na tradução, né? Porque a gente só coloca aqui Isaac orou, então a ideia que dá, mas é uma oração de insistência, uma oração fervorosa, não é uma coisinha apenas. O camarada tinha o propósito, ele tinha um objetivo, e seu objetivo era que Rebeca tivesse um filho. E o interessante que nós não podemos aqui deixar passar é a sua memória do que Deus prometeu a seu pai. Lembre-se que nós estamos dentro de um contexto de tradição oral e com certeza Abraão narrou para o seu filho tudo aquilo que Deus havia prometido, e Deus também já tinha falado com Isaac. A própria perspectiva do casamento de Isaac com Rebeca, tudo vai apontar, vai afunilar para esse contexto da promessa de Deus a Abraão. A esterilidade era vista como motivo de vergonha no Antigo Oriente. Mas o Senhor respondeu à oração do patriarca, demonstrando que a promessa abraâmica continuava viva, não seria uma esterilidade, como no caso do próprio Abraão, que impediria a promessa se cumprir na vida desse homem. O nascimento dos filhos seria resultado da intervenção divina e não apenas da capacidade humana. Inclusive, gente, talvez em outra lição, né? Mas eu já adianto, Jacó diz para Raquel, quando Raquel cobra um filho. Ele diz, porventura eu sou Deus para dar filho? Então, assim, mesmo que hoje a gente tenha toda a tecnologia, mesmo que hoje o homem corrobore, coloque lá, faça a ovulação, faça a questão de ovular, faça a questão de colocar o embrião no óvulo e de fazer todo um processo até de maneira humana,
sintética, no sentido de medicinal, a gente sabe que só Deus é que pode dar a vida. Então é por isso que Jacó vai dizer essa perspectiva. Então, Isaac acreditava, assim como Jacó e assim como Abraão, em Deus. Só Deus é que pode dar e só Deus é que pode também fechar, e a pessoa não tem de jeito nenhum. Segunda subseção, Rebeca fica grávida. Quando Rebeca concebeu, o texto diz que os filhos lutavam dentro dela, Gênesis 25, 22. O verbo hebraico ratzatz, que significa esmagar, oprimir, agitar violentamente. A gravidez de Rebeca foi marcada por uma intensa agitação, simbolizando o conflito futuro entre os irmãos. Eles estavam realmente ali nessa agitação, os dois, que tanto é que um nasce agarrado no calcanhar do outro. Diante da angústia, Rebeca consultou ao Senhor. O verbo usado é darash, que significa buscar diligentemente, investigar, recorrer a Deus. A atitude de Rebeca mostra que, diante das crises, o servo de Deus deve buscar direção divina. Todos nós passamos por crise, todos nós passamos por situações difíceis. A promessa, gente, não é porque Deus prometeu que nós estamos isentos de qualquer dificuldade, de perdas, de sofrimentos, de enfermidades. Nós iremos passar por tudo isso até que a promessa se cumpre. E não tem esse negócio de que quem tem promessa não morre, não. A Bíblia diz que todos eles aguardaram. Eles aguardaram, morreram, e eles morreram aguardando a promessa, porque a promessa não se cumpriu na sua totalidade. A promessa ainda há de se cumprir na sua totalidade com a vinda de Jesus Cristo, vinda definitiva, porque primeiro ele vem para salvar, mas ele está vindo aí para estabelecer o seu reino. Então a promessa se cumpre totalmente na vinda de Jesus. Então, nós não somos e não estamos isentos de sofrimento, de luta, de prova, de situações agora. Nós, porque aqui tem um contraste. Enquanto um verbo fala de agitação, fala de conflito futuro, no outro, o verbo trata a questão de buscar diligentemente, de investigar, de recorrer a Deus. Então, em meio às perspectivas, em meio às dificuldades, às agitações, porque até Jesus fala isso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, a melhor maneira de vencer agitação, conflito, e outras questões é buscar diligentemente ao Senhor, é recorrer diante de Deus. Como eu costumo dizer, se Deus não resolver, ninguém resolve, gente. Se Deus não resolver, ninguém resolve. Terceira subseção da primeira grande sessão, o nascimento dos gêmeos. Esaú nasceu primeiro e foi descrito como ruivo e cabeludo. Seu nome em hebraico é Eshav ou Eshaú, porque o Vav aqui, que é o W, tem às vezes som de vogal e tem às vezes som de consoante. Pode estar relacionada à ideia de aspereza ou peludo. Já Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, e o verbo utilizado é ahatz, agarrar, segurar firmemente. Por isso recebeu o nome Yaakov, derivado de Yakev, calcanhar. O nome também pode transmitir a ideia de alguém que suplanta ou toma o lugar do outro. Então, assim, a gente fala muita coisa, né, de que ele é suplantador, enganador e coisas mais, mas o nome de Jacó, ele vai dar a ideia de calcanhar, ou seja, aquele que está ali, que segura, que luta, que toma o lugar do outro. E às vezes nem sempre tomar o lugar do outro por vias de engano, de trapaça, mas realmente por conquista. Já demonstra o texto que Jacó é um homem de personalidade, né? Um homem que está ali para marcar o seu lugar. Ele já nasce com essa perspectiva. Tanto é que
quando é mudado o seu nome, lutaste com Deus e prevaleceste, né? Ou lutaste contra o homem, porque ele não luta contra o homem ali, contra o anjo, ele luta contra o homem, porque o termo anjo não tem. Então, o nome aqui vai dar essa ideia. Desde o nascimento, a narrativa sugere o futuro conflito pela liderança familiar e pela bênção patriarcal. Aí você tem todo o processo da primogenitura e tal, mas eles já nascem em conflito. E esse conflito já vai demonstrar a questão futura. E lembrando que no mundo semítico do Oriente Antigo, próximo, o nome era dado conforme o caráter dessas pessoas, ou a simbologia dentro do que essas pessoas seriam. E aí você tem o nome de Jacó, que demonstra a sua personalidade, que depois é mudada para Israel, e às vezes é chamado também de Jacó. Inclusive, tem uma amiga que me perguntou sobre isso, né? Por que que Deus muda e depois ainda continua chamando o nome. Então a gente vai pesquisando e vai observando que ao longo da história realmente esses dois irmãos vivem conflitos imensos e aí você vai ter a família de Esaú realmente sendo grande inimiga aí de Jacó. Segunda grande seção, Esaú vende a primogenitura. Primogenitura, gente, era a perspectiva do filho homem, o primeiro filho, porque você tinha também meninas que nasciam primeiro, mas não eram consideradas como primogênitas, mas só o homem era considerado, lembrando que a gente está dentro de um contexto semítico. Entende? Diferente de hoje. Eu, por exemplo, sou o primogênito, mas não tem utilidade nenhuma para nós hoje. Inclusive, estão inventando aí um negócio aí de primogenitura aí nas igrejas. Gente, isso tudo é balela. Tudo aí que estão inventando aí de primogenitura aí na igreja é balela, não tem base bíblica. O primogênito já foi entregue. O primogênito foi e é Jesus. Ele já foi entregue em substituição a nós, diferentemente lá do Antigo Testamento, em que os animais foram entregues no lugar dos primogênitos, e no Novo Testamento Jesus assume esse lugar porque ele é o primogênito filho de Deus e é ele que sobe a cruz, é ele que morre no nosso lugar. E estão inventando aí essa balela em algumas denominações, falando de primogenitura, que tem que entregar o seu primogênito e tem que não sei o quê. Gente, vamos fugir disso. Quanto mais a gente conhecer a Sagrada Escritura, mais nós fugiremos do engano, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, para não dizer doutrinas de demônios e de espíritos enganadores. Primeira subseção: preferências entre filhos. A família de Isaac foi marcada pelo favoritismo, um erro grave que aconteceu na minha vida e acontece na vida de muita gente. Gênesis capítulo 25, 28 afirma que Isaac amava Esaú porque apreciava sua caça, enquanto Rebeca amava Jacó. Então você já vê que é uma família que na questão da criação, eu falei na aula passada que Isaac e Rebeca são casais assim, referências, porque Isaac no sentido, porque ele realmente é o único dos patriarcas que só tem uma esposa, mas no sentido de criação filial, paterna, eles não foram exemplo. E isso aqui é um problema. Na minha vida também aconteceu, porque minha mãe também dizia para as pessoas na frente dos meus outros irmãos que eu era um filho que ela queria ter, os outros vieram. Isso causou uma inveja, causou, de certa forma, uma chateação a ponto de eu ter sido tratado diferenciado entre meus irmãos. Depois, graças a Deus, Deus jogou isso por terra. Mas quantas pessoas estão em traumas hoje? Quantas pessoas estão depressivas hoje? Quantas pessoas não foram abusadas hoje por causa dessa conversa fiada que, infelizmente, a gente tem na Bíblia? Infelizmente, porque é um mau exemplo, mas felizmente, porque isso prova que a Bíblia ela não é parcial. A Bíblia é imparcial. A Bíblia não escondeu erro de ninguém. Todo mundo que errou, a Bíblia registrou seu erro para mostrar a sua imparcialidade e por isso ela é palavra de Deus. Então, um amava por causa de uma característica do filho, a outra ou outra amava por causa de outras características. Cada filho, gente, é um filho. Amor de pai e de mãe tem que abarcar a todos. Agora, se há um que se aproxima mais
do que o outro, aí são questões diferentes, aí é questão de atitude. Mas o amor do pai o pai e a mãe têm que amar os filhos de maneira igual. Agora, cada filho é um filho, tem que se respeitar cada individualidade de cada filho e cada filho respeitar a individualidade de seus irmãos e cada filho precisa se aproximar cada vez mais dos seus servos, dos seus pais, desculpa. O verbo hebraico ahav significa amar, ter afeição profunda. Contudo, o amor parental desequilibrado gerou divisão dentro da casa. Olha a loucura que aconteceu nessa casa, gente. Jacó teve que ir embora, nunca mais viu seus pais, entende? Sofreu o que sofreu. E tudo isso consequência de todo mundo, porque você passa para o filho, você ensina, então você já tem uma rivalidade, porque qual é o filho que não quer, é claro, a atenção de pai e de mãe? Então, tudo isso traz muito conflito e muito problema para a nossa casa. Contudo, o amor parental, já li, né? Esaú era homem do campo, impulsivo e aventureiro. Jacó era mais tranquilo e habitava em tendas. O favoritismo abriu espaço para rivalidade, ciúmes e manipulação. A gente vai ler toda a história e realmente nós vamos ver todo essa questão da rivalidade, dos ciúmes e da manipulação de cada pai. E o que fica mais aparente aqui é a manipulação de Rebeca e a rivalidade entre os irmãos. E o ciúme, com certeza, entre os irmãos. As Rebeca é o que fica mais aqui evidente, a sua manipulação, né? Mas aí você tem também Jacó, toda a sua expertise, manipulando Esaú e tal. O valor da primogenitura. A primogenitura em hebraico, Behorá, é o termo para primogenitura, Behorá. Esse direito envolvia liderança familiar, herança dobrada e privilégios espirituais ligados à aliança divina. Então, observem, quando José recebe os seus irmãos, quem é que recebe porção a mais? É Benjamim. Quando você vê em todo o contexto da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, ali o filho pródigo, quem tem todo o direito é o filho mais velho. O filho menor não tinha direito nenhum, era tudo dado para o mais velho, ele tinha uma porçãozinha dele lá, e o pai mesmo assim liberou. E a questão também espiritual. Então, de acordo com a aliança, era Esaú que deveria dar continuidade a essa aliança abraâmica em que Deus trataria de fazer crescer. Mas observem, gente, que no fundo, há também perspectivas espirituais, a ponto dele não valorizar a sua primogenitura. Então, ele não estava preocupado com a ideia da promessa de Deus, ele não estava nem aí para isso. E claro que Jacó, com toda a sua expertise, aproveita a oportunidade. Não era apenas vantagem material, mas responsabilidade espiritual diante da família e da promessa de Deus. Então, ser o primogênito nesse contexto não é uma vantagem, mas uma continuidade da responsabilidade espiritual. Porque seria ele o cabeça, é ele o que guia o clã, a família, né? Porque aqui a gente está indo em clã. Depois esses clãs vão mudar para tribos. Depois essas tribos vão ser fundamentadas por famílias, tanto é que a gente vê isso no Antigo Testamento. E depois eles vão se tornar um povo, uma nação. Mas até então é dividido em clãs, depois são 12 clãs, 12 tribos, tudo do clã de Abraão, depois clã de Isaac, depois do clã de Jacó, e aí tem o clã de Esaú também. Então Esaú tinha a responsabilidade espiritual diante da família e da promessa de Deus. Então ele foi irresponsável. Independente do que ele estivesse vivendo, do que ele estivesse precisando, ele tinha que ter compromisso com Deus. Compromisso com a família, com a palavra, não consigo mesmo. E Jacó se aproveita disso. O primogênito deveria preservar a continuidade da linhagem da aliança.
Portanto, desprezar a primogenitura era desprezar ao sagrado, era desprezar o próprio Deus. Entende? Então era desprezar o próprio Deus. E aí ele acaba cometendo o erro fatal de vender e perder tudo, e aí entrar aquela agonia, entrar aquela tristeza, entrar tudo aquilo e não tinha mais volta, porque a gente vê aí a bênção, né, de Isaac. Terceira subseção, Esaú vende seu direito à primogenitura. Gênesis 25:34 afirma que Esaú desprezou sua primogenitura. O verbo hebraico é batzar, que significa tratar com desprezo, considerar sem valor, dominado pela fome momentânea, que aí é o problema da carne, gente, o problema carnal, o problema do pragmatismo, que às vezes nós somos muito pragmáticos. Então, ele, dominado pela fome momentânea, Esaú trocou privilégios eternos por satisfação imediata. A narrativa demonstra o perigo da impulsividade e da carnalidade, que vai levar aí a pragmatismo e que vai levar a atitudes e decisões carnais. O Novo Testamento o apresenta como exemplo de alguém profano, Hebreus 12:16. Pois valorizou mais um prato de lentilhas do que as promessas divinas. E aí, a minha pergunta para todos nós aqui é: o que nós temos valorizado na nossa vida? O que realmente é essencial para nós? O que é realmente para nossas vidas prioridade? Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o reino. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tudo precisa estar fundamentado em Cristo, em Deus. Nada desse mundo, pecado, vaidade, adultério, fornicação, lascívia, luxúria, riqueza, nada disso tem que encher os nossos olhos, mas a presença do Espírito de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e o fato de sermos privilegiados, de sermos herdeiros de Cristo, porque ele é herdeiro de Deus. Terceira grande sessão, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. É a primeira subseção. Já velho, Isaac pediu que Esaú preparasse um guisado saboroso antes de transmitir a bênção. O termo hebraico para guisado é mateamim, relacionado a alimentos saborosos e agradáveis ao paladar. O episódio mostra a fragilidade de Isaac, que foi influenciado por seus sentidos naturais. Ele estava cego. E reparem, Deus não falou com Isaac que Esaú tinha perdido a primogenitura. Deus não havia falado. E isso mostra a fragilidade aí, né, de Isaac, que foi influenciado por seus sentimentos naturais. Por quê? Olha a questão, gente. Olha a questão da ideia do ver e do sentir, né, emocional. Por isso que a perda da visão é o pior das perdas dos sentidos, porque realmente é necessário ver para conhecer. E como ele não vê, ele não consegue conhecer. A visão enfraquecida simboliza também certa falta de discernimento espiritual naquele momento. E lembra que eu falei para vocês por que Abraão é o único dos três que não perde a visão? Porque ele é o homem da promessa. Ele não é o cumprimento da promessa. Ele é o homem da promessa. Deus falou direto com ele. Isaac, Jacó e José e os demais vieram promessa, eles são filhos da promessa, e quem tem a promessa não pode perder a perspectiva, não pode perder a centralidade espiritual da fé, da centralidade espiritual da perspectiva da palavra de Deus e da promessa. Segunda sessão, subseção, desculpa, o plano de Rebeca. Ao ouvir a conversa, Rebeca elaborou um plano para que Jacó recebesse a bênção. Jacó teve medo de ser descoberto e parecer enganar diante do pai. O termo ligado à ideia de engano é mirtar, fraude ou astúcia enganosa. Embora Rebeca conhecesse a promessa divina acerca de Jacó, ela tentou cumprir o propósito de Deus através de métodos humanos pecaminosos.
Isso ensina que a vontade divina jamais deve ser realizada por meios carnais. Observem que Deus já tinha falado que o menor seria o maior, né? Que Deus iria fazer, mas o preferentismo, querer ver um melhor do que o outro, isso é um problema muito sério. E aí vem o engano, vem o erro. Observem que Jacó, a princípio, ele tem esse receio, como vou enganar meu pai, mas é a mãe, a obediência à mãe também, né? Então causou tudo isso, isso trouxe uma total desgraça para toda a família. Terceira e última sessão, as consequências dos atos de Jacó. Depois de receber a bênção, Jacó tornou-se alvo da ira de Esaú. Gênesis 27:41 afirma que Esaú aborreceu Jacó. O verbo hebraico é chatá, chatã, satã. Desculpa que é porque o shin e o sim é igual. Satã, que daí vem Satanás, tá, gente? Que significa odiar intensamente, guardar rancor. O conflito levou Jacó a fugir de casa por muitos anos. O pecado trouxe divisão familiar, sofrimento e afastamento. Lembrem-se que isso acontece na família de José também. José nunca mais viu sua mãe. E trouxe toda aquela problemada que, graças a Deus, ainda deu tempo de conserto, mas na família de Jacó e Esaú, o problema é mais grave, porque depois os descendentes de Esaú vão se tornar realmente inimigos de Jacó, e a gente tem a profecia lá de Obadias, né, que é contra os descendentes dele. O pecado trouxe essa divisão aí na família, sofrimento, afastamento. Então, assim, esse é o problema que o pecado traz para nossas vidas, né? Ele traz afastamento, ele traz divisão, ele traz sofrimento. Apesar disso, Deus continuou trabalhando na vida de Jacó, transformando seu caráter ao longo da caminhada. Deus também foi amassando o vaso, né, gente? Deus foi amassando, Deus foi tratando, Deus foi tratando. E tem gente que só assim, só muda se for assim. A narrativa mostra que o perdão e a restauração fazem parte do agir divino, mesmo após graves falhas humanas. Você vê que quando tem o reencontro, há aquele abraço, há aquela comoção, mas mesmo assim Jacó tem que ir para o seu canto. Mas os descendentes de Esaú guardam essa mágoa, esse rancor, essa tristeza dentro do coração. Conclusão: a história de Jacó e Esaú ensina sobre os perigos da impulsividade, do favoritismo e da manipulação. Esaú desprezou valores espirituais. Jacó tentou alcançar a promessa por meios errados. Rebeca interferiu de forma precipitada e Isaac demonstrou parcialidade. Observe a responsabilidade de cada um aqui. Cada um é responsável pelos seus erros aqui. Mesmo assim, Deus permaneceu soberano sobre a história por causa de Abraão. O conflito entre os irmãos mostra que decisões humanas geram consequências, mas também revela que a graça divina é capaz de restaurar vidas e cumprir seus propósitos eternos. Que Deus venha nos dar graça e misericórdia. Pais, mães, ame os seus filhos por igual. Pais, não sejam imparciais, jogando a responsabilidade da criação toda nas mães. Sabia que você, como homem, se você tem filho, e se o seu filho é rebelde, é abusado, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Porque você é o personagem de autoridade. Então é você que mostra o lugar do seu filho. Então a imagem do pai é o que traz. Então não seja parcial. Trate todo mundo como igual e mantenha sua postura como líder do seu lar. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula. Rários Cairene, um abraço.